Farinha de trigo, porque o trigo, ele é um dos fatores principais para nossa massa ficar perfeita, porque se você usar um trigo ruim, você só pode fazer igual eu tô fazendo aqui. A sua receita não vai ficar igual a minha. Então o trigo, ele é um fator primordial para você ter uma receita perfeita. Eu vou mostrar o trigo que eu uso para vocês, mas se você não achar esse, você pode comprar outros que eu vou dar uma sugestão aqui também. Mas eu só gosto desse, eu só uso esse. Não sei se vocês já viram essa farinha de trigo, mas ela é da marca Boing. Ela é a farinha de trigo suprema para pastel e massas frescas, como vocês estão lendo. Vamos falar da proteína. Olha aqui atrás para vocês verem. Proteína. Essa farinha tem 5,5 gramas de proteína para cada 50 gramas de farinha de trigo, tá bom? A farinha de trigo, para você ter o bolo perfeito, se você não encontrar essa na sua cidade, ela tem que ter o teor de proteína. O menor que você encontrar é melhor a farinha. Se você encontrar uma que tem um teor maior do que esse daqui, 5,5, ela já não vai ser uma farinha tão boa. Por quê? Porque ela vai ter muita proteína. Para bolo não é boa uma farinha que tem muito proteína. Ela é boa para pão, tá? Para fazer pão, salgados. Então, uma farinha excelente tem que ter o teor o mínimo possível de proteína. Se for acima disso daqui, 5,5, já não vai ser uma farinha de trigo tão boa. Já não vai ser uma farinha de trigo tão pura, tão clara, tão branquinha, entendeu? Eu vou citar algumas que são boas também. Tem a rosa branca para pastel e massas frescas, que também é muito boa, mas essa fica em primeiro lugar, tá, gente? Que eu tô mostrando. Tem a farinha de trigo fina, que é muito boa também. Dizem, eu tenho amigas confeiteiras que já usou e dizem que é boa. Mas eu só indico essa porque eu amo essa farinha de paixão. Mas se vocês não encontrar, tá aí a dica da proteína, que é essencial para massa perfeita, tá? Geralmente a gente consegue equilibrar essa proteína quando ela é um pouco elevada com maisena. Para cada xícara de farinha de trigo, você pode colocar 1,5 colher de maisena para você equilibrar o teor proteico da farinha de trigo. Aí você coloca, se seu bolo tem 2 xícaras de trigo, você vai colocar 3 colheres de maisena para equilibrar aí esse teor aí de proteína, tá? Para não ficar uma farinha de trigo tão pesada, porque a maisena, ela dá leveza, ela dá fofura. Isso é desde antigamente, das vovós, das nossas mamães. Só porque antigamente eles não sabiam explicar o que a gente busca conhecimento e explica hoje. Para que serve a maisena na massa? Antigamente as vovós falavam que era para ficar fofinho e tal, né? Mas hoje em dia a gente sabe explicar qual o motivo da maisena quando a gente utiliza na farinha de trigo. Não é o meu caso, essa massa não tem maisena, tá? Porque a minha farinha é excelente. Farinha de trigo só sem fermento. Não use farinha de trigo com fermento nunca, tá? Para fazer as minhas receitas, não.